Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, num cenário diferente, nós estamos iniciando a terceira temporada, um estúdio, podcast presencial, então espero que vocês gostem bastante. Você que está na semana de imersão do Ciência da Bola Prêmio, hoje vocês terão aí a oportunidade de acompanhar um grande convidado que vai compartilhar muito conhecimento. Você que está vendo depois da semana, sempre acompanhe, assiste e também ouça os nossos podcasts aqui no YouTube ou para você que está ouvindo aí no Spotify. Beleza? Então, um novo formato nessa terceira temporada. E eu trouxe para vocês aqui um convidado muito especial, Michael Padilha, que é analista e coordenador do setor de análise de desempenho do América Mineiro. Então, a gente vai conversar bastante sobre análise de desempenho, sobre tática, sobre a campanha do América ano passado e, claro, conhecer um pouco do histórico do Michael. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo e com o pessoal no dia de hoje. Eu que agradeço, João. Obrigado aí pelo convite, pelo interesse mais uma vez, né? Já é um segundo momento, acho que a gente conversa agora nesse novo formato, então para mim também é uma grande satisfação. Agradeço imensamente o interesse e o convite e também o espaço, né, de a gente estar podendo conversar. Então, que todos possam aí desfrutar desse momento, dessa conversa e que eu possa também trazer um pouco aí de conhecimento e de reflexão para quem está acompanhando. Legal, Michael. O Michael que foi colega de estudos, nós tivemos a oportunidade de estudar juntos na Universidade Federal de Viçosa, a gente vai até falar um pouco sobre isso. Então, o papo de hoje é justamente para a gente falar do que você vem fazendo no América Mineiro hoje. Você está no setor de análise de desempenho, tem 2 anos? Completei 3 agora, dia 2 de janeiro. 3 anos. 3 anos completos. E fez parte aí da campanha histórica do América Mineiro, conseguindo aí o acesso para a Libertadores, né? Pela primeira vez na sua história. Mas conta aí pra gente, o que exatamente você faz ali no setor de análise de desempenho? Você está na coordenação, mas também trabalha como analista, tem uma equipe, como que funciona? Então, no América eu estou aí, agora completei 3 anos, né, exatos 3 temporadas. Quando eu fui contratado, eu passei, isso é importante dizer, por um processo seletivo, né? Então, ainda eu estava em Portugal, fiz esse processo seletivo foram 3 etapas dentro do processo seletivo, que foi análise de currículo, entrevista e aí depois uma parte prática, que nós tínhamos que apresentar um relatório, fazer uma análise e observação da equipe e do adversário, né? E aí eu tive a felicidade de ser aprovado e de iniciar, então, de 2 de janeiro de 2019. Ao final de 2019, no último trimestre, houve uma troca, o então coordenador, que é o Luiz Fernando, optou por sair e foi para os Estados Unidos, e o clube me convidou para assumir o cargo de coordenação. Eu era um analista de desempenho já do clube, e aí surgiu o convite de eu assumir a coordenação, onde eu estou até hoje, com os cargos de analista de desempenho e de coordenador do núcleo de análise de desempenho e mercado lá do América Futebol Clube. E é da equipe masculina e feminina também, né? Eu coordeno todo o departamento de análise, né? Então, o que envolve o departamento de análise? É o profissional masculino. Aí, na parte masculina, então, o sub-20, o sub-17 e o sub-15 e 14. A gente tem as categorias, nós temos as categorias separadas, mas analista nós hoje, e aí mais o feminino, né? O feminino está com um projeto no clube muito, digamos assim, interessante, audacioso, que está tendo um suporte cada vez maior, e eles estão com esse projeto de dar um suporte cada vez maior para o feminino e ter uma equipe mais competitiva. Hoje o feminino está na 2ª divisão do brasileiro, que eles chamam de Série A2, né? E até esse ano vai começar a A3, né? Então vão ter 3 divisões. E a meta do clube é subir e ter um feminino mais forte, e a base do feminino também, ter um 20 feminino. Na análise especificamente, hoje no profissional nós temos 3 contratados, que sou eu, né? Então, Mike, como o João falou aí, Michael Bapadilha é meu nome. O Henrique Bueno Américo, que também é analista de desempenho. Aí tem um analista de mercado, que é o Felipe Marques. E o Matheus Henrique é o nosso estagiário, que dá o suporte para nós 3 ali no dia a dia, das tarefas, das demandas, que é bastante demanda.
No sub-20 é o João Pedro de Araújo, que até a gente está na Copa São Paulo. Hoje já começou o jogo do nosso, né, do sub-20, ele está lá a trabalho. E os demais são estagiários. Aí a gente tem um estagiário no 17 e antes da pandemia ainda a gente tinha um estagiário no sub-15. Hoje a gente está sem estagiário no sub-15, né, por enquanto. Porque ainda o sub-15 também não teve competição, está começando, tem algumas competições do 15, 14, então está processo diferente. E o interessante que vale ressaltar que nós temos 2 estagiários que não são contratados, mas eles são estagiários curriculares. Então a gente fez uma parceria com a FMG e eles têm que cumprir uma carga horária semestral pela uma disciplina. Então, que é o estagiário do 17 é o Luca, né, que eu não citei, e aí os 2 estagiários contratados é o Matheus e o Arlen. Então, como que funciona? Eles fazem a disciplina, se inscrevem na disciplina da FMG, fazem uma seleção lá, e aí esses que fazem a seleção ainda fazem uma seleção com a gente lá no América, né? Para filtrar mesmo. Para filtrar e para quem for trabalhar. Eles têm uma carga horária a cumprir, 100 a 120 horas, não lembro exatamente agora, no semestre, né? Que dá aproximadamente 9 a 10 horas semanais. E eles dão o suporte para a base, né? Então a gente está com uma estrutura crescente também no América, não acho que só de funcionário, mas também de estrutura de departamento, né? Então, quando eu cheguei, a sala era mais distante do campo, hoje a gente tem uma sala mais ampla, e em frente do lado do campo, então com acesso aos 2 campos, os atletas têm um acesso livre na sala também, porque eles passam ali. A gente às vezes está com um jogo na televisão para escutar, porque está trabalhando os atletas que, se não é horário de treino ou passagem, eles passam ali e conversam, então tem um contato muito mais próximo, né? Então com uma sala aí que foi projetada lá no clube, então a gente está com uma sala até nova aí, então, esse ano que foi, no segundo semestre, que foi começado a projetar, então a gente conseguiu adquirir alguns equipamentos novos. A nível de estrutura, hoje a gente tem o Sports Code para trabalhar, que é o software aí, um dos principais softwares de suporte para análise, né? Temos as plataformas de utilização para envio de vídeo, para ver relatórios, seja do mercado. A estrutura física, então, uma excelente câmera, que faz muita diferença. O pessoal, às vezes, não tem muita ideia, né? Mas trabalhamos com drone, então a gente está com um suporte bem legal, assim, que o América tem pensado, a diretoria, através do Dover, do Euler, do Salum, né, do Rafael, eles têm um pensamento, assim, de crescimento muito grande do clube e veem a importância de cada departamento, escutam muito os departamentos, né? Aonde que tem que cada departamento precisa melhorar. A gente precisa melhorar isso, é sala, é estrutura, é material. Então o clube tem crescido bastante. Eu acho que é só aí os resultados não vêm por acaso, né? A bola, certeza. Tem aquele livro, a bola não entra por acaso, né? Então eu acho que a gestão reflete muito dentro de campo, né? Então e aí eu acho que o departamento da análise está nesse mesmo bolo. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui no Ciência da Bola, que sempre tem que estar preparado. Quanto melhor preparado o clube estiver, tanto material humano, né, quanto também outros equipamentos ali, desenvolvimento de tecnologia, software, isso vai auxiliar com que em campo os resultados venham, né? Com certeza isso acontece. E no América aconteceu, né? Nesses 3 anos que você está lá, o crescimento no setor de análise, o crescimento também, né, dentro de campo que a gente está observando no América. Uma coisa que me chamou a atenção que você disse aí, na verdade, 2 coisas. Uma, que você entrou no clube através de um processo seletivo, que muito, assim, é raro de a gente ver muitos clubes fazer esse procedimento que o América já faz e aí continua fazendo, né? Sim. E também esse link com estudantes da graduação, estudantes de pós-graduação, valorizando realmente o conhecimento científico, valorizando aqueles que estão se qualificando para trabalhar no esporte. Então, são 2 coisas que me chamou a atenção aqui nesse papo. Até porque você também, Mike, veio dessa fonte, né? Sim, com certeza. Você tem doutorado na área de ciências do desporto. Isso. É isso? É ciência do esporte nossa aqui, né? Porque foi feito em Portugal. E conta pra gente como que foi essa experiência. Você trabalhou com o Júlio Garganta, com o José Guilherme, lá em Portugal. Como que foi essa experiência do doutorado? Posso dizer que foi excelente. Tem os percalços, como qualquer desafio na vida, mas eu acho que eu desfrutei muito como ser humano, que eu
considero ser a parte principal, porque quando a gente melhora muito como ser humano, aprende, a parte profissional vai como consequência, né? E, logicamente, como profissional, né? Então, sem terminar o doutorado, eu vim para cá, para o América, pela oportunidade, né? Então, começando lá antes, né? Logo que eu fui defender o doutorado, desculpa, o mestrado, na época. Então, já houve uma possibilidade ali, uma conversa inicial com o meu co-orientador, que foi o Felipe Casanova, então, de a gente começar a iniciar um trabalho para eu entrar no doutorado. Ali começou, e nisso, com os projetos, então, aí com a entrada do professor Júlio Garganta, do professor Marco Williams, foi direcionado um projeto e eu fui contemplado com a bolsa do CNPq. Então, para quem não conhece, a bolsa do CNPq é um órgão brasileiro que incentiva a pesquisa a nível nacional, em todas as áreas, né? Então, a pesquisa e a tecnologia. E eu fui contemplado com essa bolsa em 2014 para ir para o meu doutorado pleno em Portugal, onde eu fiz com o professor Júlio Garganta, né? Então, eu passei 4 anos lá, e lógico, quando eu vim para a América, pela demanda de trabalho que a gente tem no futebol, o pessoal às vezes só vê a TV, né? Então, o pessoal esquece que a gente viaja, que a gente está ali 1h30 antes no estádio, que durante o dia a gente teve tarefas para fazer, teve a preleção, no dia anterior teve um feedback do adversário, na semana de treino teve feedback de treino, e o tempo é curto, porque às vezes você está bastante tempo em ônibus, está bastante tempo em avião, e você aproveita logicamente para trabalhar. E a hora que eu vim para cá, a demanda de trabalho daqui era difícil eu conciliar com a demanda de trabalho do doutorado. Então, o doutorado foi sendo terminado devagarinho. Então, eu terminei mais 2 anos, meu doutorado no total deram 6 anos. Mas o aprendizado em Portugal, no qual eu fui buscar também, igual eu falei, como ser humano aprendi muito, eu cresci muito, eu acho que amadureci nessas questões, né? Mas nas questões mais técnicas, a nível de futebol, eu acredito que a metodologia de treino, trabalho dos treinadores a nível minucioso lá é muito grande. Não é à toa que os treinadores portugueses estão bem em voga hoje, né? Então, a formação de treinador... Não só aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, é no mundo. Então, você pega o treinador de Moçambique, a nível da África é muito forte, né? Os treinadores, mas você pega treinadores nacionais, a gente tinha o Carlos Carvalhal aqui, teve fugiu o nome... Jorge Jesus. O Jorge Jesus, mas na Colômbia, antes do Carvalhal, não me recordo agora. Tivemos treinadores portugueses, então teve o Jorge Jesus, tem o Abel, com diferentes ideias de jogo, bem diferentes na minha visão, né? Mas treinadores muito minuciosos. E o que eu quero dizer minuciosos? Eles controlam bem a nível macro, meso e micro, acredito eu, né, vendo de fora, os estímulos que são passados para os jogadores, né? Então, isso me colaborou demais com a minha formação lá, né? Claro, as experiências com um professor como o Júlio Garganta, que tem passagem por seleção, que tem uma experiência como profissional e ser humano gigantesca, né? Com orientandos diferentes, onde deu curso na Ásia, na Europa, na América do Sul, né? Para formação de treinador. Então, você não tem como... Até por osmose a gente brincava, você aprende, né? Então, para mim foi uma experiência assim inigualável e para mim é inesquecível a palavra, porque o contato que a gente tinha, entre aspas, diariamente, né? Porque não é diariamente que você tem o contato, mas você tem contato periódico, seja com as tarefas do doutorado, ou seja com as conversas, porque às vezes você tinha uma reunião, e essa reunião do que você fecha das questões do doutorado já passa para falar sobre a vida, já passa para falar sobre o futebol. Então, isso você aprende e amadurece quando você vem num contexto profissional da prática, vamos colocar assim, porque lá é o contexto profissional acadêmico, você amadurece para você tomar suas decisões, para você ter paciência nas suas decisões, ou paciência dos processos, porque eu vejo que às vezes a gente quer muito rápido as coisas, e o processo nem sempre na velocidade que a gente quer, né? Então, acho que a gente tem que respeitar os processos, né? Respeitar essa questão. Então, você aprender conteúdos, de você refletir sobre os teus atos que você está fazendo a nível profissional, então, o que você está aplicando, ou seja, a aplicação de treino ou não, e aí você começa a trazer... Lá
é um núcleo muito forte de futebol, porque tem o professor Daniel Barreira, tem o professor José Guilherme também, que são os do gabinete de futebol. O João Ribeiro, hoje é do gabinete de futebol e foi meu colega de doutorado. Eles estimulam muito o estudo, e não só estudo acadêmico no sentido de pesquisa, mas estudo de grupos de estudo. E não, quando eu quero dizer grupos de estudo, não são só questão para coletar dados, ou discutir artigos, mas também discutir questões do treino, questões de jogo, reuniões informais. A gente tinha muitas reuniões informais lá. O professor José Guilherme faz muitas reuniões informais, assim, quando ele está disponível, né? Então, de você levar... Não deixa de ser um aprendizado, né? Que vai estar sendo discutido ali, justamente, né? Porque é uma coisa fechada, então que tem os alunos ali mais próximos, mas é aberto, então que você, como a gente diz em Minas aqui, né? Você pode conversar rasgado. Então, fala-se sobre o comportamento de jogador, ou do treinador, ou algum... Claro que você não cita nomes, mas sobre alguma experiência que teve, ou fala sobre o jogo. Então, os alunos, às vezes, nós levávamos uns lances de um jogo analisado, levava alguns determinados nomes, tipo, várias coisas que não tinha regra. E nisso você ia discutindo. Então, aí tinha aluno da Colômbia, do Chile, da Ucrânia, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do Uruguai, da Argentina. Experiências diversas. Então, né? Essas experiências, a gente vai muito para aprender com os professores, e quando você vê, teu entorno está muito forte a nível cultural, né? Não só cultural de costumes diários, mas do futebol. E aí você começa a aprender a individualidade, que eu acho que eu busquei muito lá a questão do jogo, da aprendizagem do jogo e pensar no jogo desde a primeira vez que eu foi em 2011. E aí eu comecei a ver o quanto eles são minuciosos no individual também. E o Brasil sempre foi uma questão forte no futebol individual, né? Criatividade, inteligência, improviso. E lá eu via que eles pensavam muito no jogo. E a gente começou a vir numa parte também no Brasil, assim, ao meu ver, que a gente começou a pensar muito no jogo. E não vou falar que todo mundo esquece, mas às vezes esquece talvez do indivíduo e do individual, que sempre no Brasil foi tão forte. E eu acho que essa parte minuciosa de você pensar num jogador, como ele se comporta a nível postural no jogo ou fora, também, que o extracampo o extracampo reflete absurdamente dentro de campo, mas ele pensar nas associações que ele pode fazer, né? Eu contigo, onde que você prefere receber a bola? Na direita, na esquerda? Como? No espaço? No pé? Ou o momento... Eu conheci esse companheiro, que são as vantagens socioafetivas, hoje que também se fala, né? Então, acho que essas coisas de estudo ajudaram a me aprofundar muito lá. E o professor Júlio também traz muitas essas reflexões, né? A nível de a gente pensar o jogo. Então, ver o que ele... Ele sempre fala, em qualquer palestra, qualquer pessoa vê, o que a gente vai perguntar para o jogo, né? Então, a gente tem que saber o que perguntar. Fazer a pergunta certa, né? Então, essas questões, assim, eu acho que, para mim, foram muito ricas lá, sabe? De experiência de observar jogo, de você ter a oportunidade de observar jogador de seleção, e num jogo do Porto, do Benfica, do Sport, ou de outra equipe, né? Tô falando das mais conhecidas, então... Ou, às vezes, você ir com a companhia desses colegas, dos professores e assim por diante. Então, Michael, eu queria saber de você também. Você trabalha já no futebol há um tempo, estudou em Portugal, fez doutorado. Para chegar no doutorado, passou pelo mestrado, pela graduação. Você sempre almejou esse objetivo de fazer um doutorado, de passar pelo processo acadêmico? Por que eu faço essa pergunta? Porque não é o único caminho para trabalhar no futebol. Muitas pessoas sabem que para trabalhar no futebol, muitos ex-atletas conseguem trabalhar no futebol, outras pessoas que têm um conhecimento ali prático, né, com estágios e formações mesmo dentro do futebol, que talvez não necessariamente passaram dentro de um ambiente acadêmico. No seu caso, você passou por todo o processo, tem experiência prática também, antes de você ter entrado no América, por exemplo, mas você sempre quis, ou foi percalços ali que você acabou encontrando o futebol durante a sua formação? Isso é curioso até, assim, eu acho. Cada pessoa tem a sua história, né? Já diz o ditado, né? Mas eu sempre quis, mas em alguns momentos eu tive a dúvida. Pensou em desistir? Mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha bem claro, para mim, assim. Eu tinha um sonho e realizei hoje, que eu posso dizer, assim, hoje sou realizado nesse sonho específico, que era conseguir trabalhar no meio acadêmico e conseguir trabalhar no futebol.
Então, e eu vi na época da minha graduação que isso era muito difícil, era um ou outro. Em Portugal, eu encontrei o que eu almejava, digamos, nesse sentido, né? Fazendo um link. Que os professores lá trabalhavam na prática e eram professores universitários. Então, hoje ainda são, né? Alguns trabalham nas duas frentes. Que eu acho muito interessante, assim, sabe? É lógico que a demanda de trabalho fica ainda maior, mas é muito interessante. E na faculdade, então eu sempre, além de pensar nisso, eu pensei, pô, eu quero seguir a área acadêmica também, fazer pelo menos um mestrado. No doutorado eu não pensava, porque eu acho que a gente às vezes coloca as coisas muito no pedestal, muito distante, né? E eu colocava isso muito distante. Tipo, doutorado, meu Deus, nunca vou fazer um doutorado, alguma coisa assim, sabe? Pensava muito no mestrado. Então, fiz minha graduação uma universidade em Curitiba que se chama Universidade Positiva, uma universidade particular, que eu fui bolsista. E lá tinha um projeto bem interessante, sabe? Para a gente que estava iniciando, porque era um projeto... não sei se tem hoje em dia, mas é uma competição de escolas, de escolinha de futebol, né? De escolas de futebol, que era muito forte, tinha 40 escolas e tal. Isso assim. foi em Curitiba mesmo? Isso lá em Curitiba, lá em 2004. 2005 que eu comecei. 2004 ali comecei umas experiências, que estava no primeiro ano de faculdade, então comecei a acompanhar o projeto, mas em 2004, 5, 6 e 7 que eu realmente fui ativo no projeto. Então eu entrei, era 3 vezes por semana treino e um final de semana de jogo. Aí todo ano tinha esse campeonato e uma Copa. Esse campeonato era de grupo, por exemplo, por zonal em Curitiba, da leste, oeste, assim por diante, mas participava gente de cidades metropolitanas ou cidades até mais distantes, 200 quilômetros. Na região toda ali. Então era bem grande o campeonato de escolas lá, sabe? Dessas escolas de futebol. E aí eu fui treinador do Sub-13, Sub-15 e Sub-17 lá nesse projeto. Então, que era até do professor Mauro Malturelli. E que até então depois ele foi coordenador de um projeto do Trieste Futebol Clube, que era do pessoal do Estival Esportes, que a Estival é uma parte de alimentos com o Rafael Estival, mas eles investiram no futebol na época, né? Uhum. Então eu comecei ali, tive 3 anos de experiência, no 13, 14 e 15, até um deles no 17 fui vice-campeão da competição, e é ali que eu comecei, eu acho que me descobri como treinador, ou auxiliar, que seja, que o pessoal fala, lógico, é o treinador, mas eu vejo, assim, concordo quando o Abel fala, todos nós somos treinadores, mas com as suas devidas hierarquias naquele momento da carreira, né? Então, porque treinador, você está treinando alguém ou guiando, né? Ou supervisionando. Então, lógico que depois tem as funções, auxiliar, técnico, analista de desempenho, que eu considero um auxiliar. Isso que lá em Portugal fala-se adjunto, é uma coisa que eu identifico. Todos são adjuntos. Né? Então, isso é uma coisa que eu identifico. Aí, depois dali, que eu tive essa experiência, esse meu professor, o Mauro, ele me indicou para uma escolinha mesmo, na época. Então, com meninos e meninas, eram misturadas as turmas, de 5 anos, uma turma de 5, 6 anos, não, 4, 5, 6 anos e outra turma 8, 9, 10 anos. Trabalhei um período e ali teve um outro projeto, que era Dínamo, o nome, na época, que durou, acho que 2 anos, e eu participei um tempo, em 2008, lógico que eu formei, que eu era treinador do Sub-15, aí que jogava a Federação Paranaense, aí já era o Campeonato Paranaense. Dali eu fui para o Trieste, fui convidado para ir para o Trieste, inicialmente nas escolas, e treinador da seleção das escolas, e depois eu passei para a base. Auxiliei o Sub-20 e fui treinador do Sub-15 e 14, lá que eu fui até 2010. E nesse meio tempo, sempre gostei muito de fazer cursos, assim, seja curso de workshop ou pequenos cursos. Na época, o acesso à internet era bem limitado, né? Bem limitado, a gente está sendo até bondoso, né? De livros também, as coisas eram bem limitadas. E eu via que na época, para mim, eu acho interessante que na graduação, eu vi o futebol profissional a anos-luz de distância, assim. E os profissionais, para você falar com algum profissional de dentro do clube, seja até das categorias de base, era anos-luz. Eu comento com os meninos que trabalham comigo lá no clube, né? Que às vezes estão estagiando lá, tipo esses meninos que fazem a disciplina, uma parte da disciplina lá no clube, eu falo, vocês não têm ideia o que vocês estão vivendo e a oportunidade que vocês estão tendo. Então, eu via como anos-luz. E aí, nisso, fui fazendo curso, fiz uma especialização em fisiologia,
né, que eu achava que era importante o treinador saber a fisiologia, isso lá em 2008, na Federal do Paraná. E terminando, eu já emendei uma pós em futebol e futsal, eram muito disseminadas, não sei se você lembra da Gama Filho. Sim. Né? Então, com o Banzé, que era o coordenava, e eu comecei e não terminei, porque eu fui para Portugal. Em 2010, ainda eu trabalhei em escola. Né? Então, eu tinha saído do Trieste ali por algumas questões, eu já ia para Portugal, saí e fui trabalhar em escola. Trabalhei um período que foi riquíssimo na minha formação, riquíssimo, porque eu era professor de 6 turmas com 40 alunos, 8 turmas, uma coisa assim, cada um com a sua especificidade, né? Então, para a gente trabalhar outras modalidades, foi bem rico. E durante a faculdade, para mim, o que foi rico é que eu trabalhei fora da área, né? Que eu trabalhava na própria universidade, então, no setor administrativo. E aí era o estágio digamos, estágio assim, curto que tinha que fazer, né? Lá de experiência. Com criança carente ia, com voleibol ia. Com natação fiz, aí com a vôlei fiz, hidroginástica fiz. Tipo, eu tinha curiosidade, lazer ia. Tinha curiosidade de ir e experienciar, assim, sabe? Mas aí, nesse momento, você ainda não tinha certeza de que iria trabalhar com futebol profissional. A minha ideia era trabalhar com futebol profissional. Só que eu achava que era importante eu experimentar esses outros não momentos. Porque eu queria as outras coisas, mas porque eu achava que era rico e eu gostava ali de estar com o pessoal e tal, aprender, era isso. Aí, então, quando eu comecei a especialização, que foi em São Paulo, em 2010, eu comecei, final de 2009 e uma parte de 2010. Eu comecei e não terminei porque eu fui para Portugal começar o mestrado. Porque um grande amigo meu, Rafael, ele na época... o pai dele é português, então ele teve uma experiência lá em Portugal, ele tinha uma literatura portuguesa, e foi através dele que eu comecei a conhecer os autores, os professores, tipo Júlio Garganta, então, que eu via anos-luz de distância. Eu comecei a ver ele lá em 2008. Né? Então, na pós falava um pouquinho com o professor Alcides, com o professor Pablo, aqui da FMG, o Pablito e tal. Sim. Então, as coisas foram caminhando nesse sentido. E aí eu fui para o mestrado. Lá eu conheci o professor José Guilherme, que comecei a trabalhar com ele lá, porque eu queria saber muito da periodização tática. Ele trabalhava naquela época com a periodização tática também, que ele falava e tal. E aí lá eu me aproximei dele e do professor Júlio um pouco, né? Não tanto, mas o professor José Guilherme na época, que foi um aprendizado gigantesco. E conheci, nesse meio tempo intermediário, eu conheci o professor Israel, do NUPEF, onde eu passei, né? Que é onde a gente se conheceu. Então, passei 2 anos da parte do meu mestrado. O Israel foi meu orientador também no mestrado, junto com o José Guilherme. E essa experiência eu acho que foi muito rica. Lá em Portugal, aí fiz vários estágios. Trabalhei enquanto estava lá, na academia, em clube, e fiz estágios. Consegui fazer estágio no Benfica, no Boa Vista, em clubes menores. E para mim foi muito rico. E aí, nessa parte, quando eu vim para Viçosa, eu me afastei do futebol da prática, entre aspas, né? Porque a gente teve... Só que tive outras vivências que hoje me enriquecem muito. Né? Que é a parte do mestrado, mas a gente tinha um grupo de estudo, lá tem um grupo de estudo forte, você fazer tarefas operacionais ou tarefas administrativas que hoje em dia me ajudam a organizar os meus pensamentos, o meu trabalho. Eu consigo colaborar com o núcleo para coordenação pro América, então foi muito rico, né? São competências que durante o processo, que não são competências técnicas. Né? Justamente. Eu sempre falo isso também aqui no Ciência da Bola, que não é só ler livros técnicos, não é só acompanhar novas publicações de artigos, não é sempre estar ali perto dos jogadores, perto do treinador, mas também consumir outros tipos de conteúdos. Justamente. E até mesmo de forma informal. De forma informal fica estranho, mas do jeito que você falou, né? Que é o momento ali que, às vezes, são as mesmas pessoas, mas que estão discutindo alguma coisa relacionada ao jogo. Algo mais simples, né? Mas que isso traz conhecimento. Um conhecimento até de vida, vamos dizer assim, né? Relacionamento humano, humano, questão de gestão de pessoas também, entender o contexto. E isso, assim, não se aprende em cursos, não se aprende em faculdade. Isso aí realmente é no relacionamento, né? E é no relacionamento, e eu acho que é ouvindo os outros também, né? Com certeza. Ouvindo quem tá lá, ouvindo as pessoas, porque às vezes a gente chega com uma ânsia muito grande de mostrar trabalho e pode ser que em alguns momentos a gente passe do limite, né? Que deveria. Então, acho que ouvir é muito importante. E até eu gosto muito até hoje, tem algum curso, alguma coisa... por exemplo, um curso que você me convidou lá, porque eu falei uma parte da análise também, mas trouxe aprendizagem e tal.
E eu acompanhei todas as aulas dos outros professores. Então, sempre quando me convidam, mas quer dar aula, quer dar uma palestra, um curso, alguma coisa, vão ter outros, e é uma plataforma fechada, eu pergunto, só que eu gostaria de assistir todos. Sim. Porque eu gosto de Aprender ouvir, sempre, né? para ver o que eles pensam, o que não, o que eles vão fazer me refletir. Então, para eu refletir do meu dia a dia. Às vezes, as pessoas podem ser que considerem gasto, mas é sempre investimento. Com certeza. Tanto do meu tempo e tanto do dinheiro que eu estou colocando. Então, esses pequenos cursos, não, estou no América, no profissional, não sei o quê, não preciso fazer mais nada. Não, porque a gente sempre tem que estar ouvindo outras pessoas, fazendo outros cursos, independentemente da área, até de fora, de gestão de pessoas, que você falou, eu acho que a gente saber estar no contexto é importantíssimo. E aí isso é percebendo, é ouvindo, segurando a ansiedade às vezes, né? É porque tem muita gente que acha que estudar futebol, então quer dizer que você vai sentar aqui e ficar só lendo livro. Não é bem assim. Se a pessoa tem essa percepção, porque tá estudando errado o futebol. Estudando Claro, não que o livro não seja importante, é essencial, fundamental. Mas não é só isso, né? Principalmente o futebol, que é um esporte que está em constante evolução, constante mudança de estratégia, os próprios profissionais mesmo. De tomar decisão, de relacionamento, né, humano. E no Brasil, que é um local que a gente sabe que respira futebol, e estudar futebol, então não é só simples estar dentro de um ambiente acadêmico. Por isso que você contando essa trajetória é interessante as pessoas perceberem que você começou lá com crianças, trabalhando com iniciação, experimentou outros esportes, teve a possibilidade de fazer uma pós-graduação, né, que é um mestrado, e um doutorado. E é interessante também você falar que, além de estar ali dentro de um grupo de uma forma aprofundada, com artigos, publicações, tem essa parte, né, que você disse de ter o ambiente ali, o ambiente formal. E mais o que te chamou a atenção, assim, que... Não, eu acho que assim... Quando você chegou no doutorado ali, você teve certeza, é isso mesmo que eu quero, é o futebol, agora eu quero entrar num clube. Foi e não foi ao mesmo tempo, porque... voltando ali para chegar no doutorado, né, completando a ideia ali de Viçosa, eu fui coordenador pedagógico do Projeto Segundo Tempo, então dava formação para os estagiários. Isso foi em Viçosa mesmo. Foi em Viçosa. E aí tinha os estagiários que davam as aulas, então eu precisava orientá-los, né, nas aulas, nos processos pedagógicos, nos plano de aula, né, plano de treino. Então isso foi muito rico. Aí lá no PF você trabalhava com pessoal de iniciação científica também, então você tem que começar a assumir um caráter de responsabilidade maior pela formação de quem está do teu lado. Então isso foi uma riqueza muito grande de auxiliar em aula, de auxiliar em projetos, assim por diante. A especialização lá, mesmo que nós tivemos a oportunidade de dar aula também na especialização, né? E depois eu começou a minha indecisão, porque eu tinha para mim era muito forte trabalhar no futebol. E ali eu comecei a ficar na dúvida. Porque eu gostei do meio acadêmico também. Pelo como a gente bebe ali o conhecimento e passa o conhecimento, as discussões. Então, eu acabei sendo aprovado num concurso de uma universidade estadual no Paraná. Mas um meio tempo que as pessoas, às vezes, só veem o final, né? Na época, eu fui para Portugal, defendi. Eu tive umas oportunidades ou mais sondagens para ir em clubes grandes aqui do Brasil. Depois do mestrado, acabei não indo. E eu fui trabalhar numa academia, lá em Curitiba. Você não foi por opção ou por causa que estava focado no... Não fui porque realmente, assim, digamos que as conversas não convergiram. Então, e outro porque aí não apareceram oportunidade. Vou trabalhar, não vou ficar parado. Fui trabalhar numa academia como instrutor. E na semana que eu entrei na academia, eu fiz um concurso público para professor universitário, numa Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, e eu fui aprovado. Só que eu fui dali 2 meses. E eu passei, aí eu fui de maio, ou abril, ou maio, uma coisa assim, até janeiro, que foi antes de eu ir para o doutorado. Porque aí nesse meio tempo eu fiquei, quero voltar para Portugal. Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, desde que eu fui embora. Quero voltar para Portugal, porque lá eu vou conseguir fazer doutorado e trabalhar no futebol. E aí eu vou sanar minha dúvida. E eu vou conseguir ficar nas 2 áreas, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, nesse meio tempo, fui na universidade, aprendi pra caramba também, porque você lida com outro desafio, outras pessoas, outro ambiente, outra cidade, mais uma vez.
Então, isso gerou um desafio muito grande, né? Então, ser coordenador de evento científico, isso tudo o mestrado me ajudou me preparar para esses desafios, né? E nesse meio tempo fui tentando a bolsa para o CNPq e para a CAPES e saí em 1º de dezembro. E eu já tinha renovado o contrato lá na universidade, porque ele era até dezembro, e o pessoal me convidou para renovar mais um ano, eu renovei. Só que aí eu fui contemplado com a bolsa e preferi ir para o doutorado. E aí que eu fui para o doutorado depois de passar por esses percalços aí. E passei em 4 anos. E mais uma vez cheguei em Portugal, logicamente querendo, com essa dúvida, né? Vou experimentar os dois para ver o que eu quero. E teve um período ali, eu acho que eu vou para essa parte da formação, não vou muito para o futebol, por N questões, né, particulares. E passaram ali 1 ano e meio, me convidaram para ir trabalhar na China. Aí eu fui para uma primeira parte, que eu passei 1 mês, e nós fizemos o contrato depois para mais 1 ano. Acabou que tiveram alguns problemas de futebol, e eu retornei e não fui mais para a China. E ali voltou aquela cena, pô, quero trabalhar no futebol. Eu tive a oportunidade, trabalhei no Sênior, que é uma equipe de distrital lá de 4ª divisão, que é o Infesta. Passei um período lá que a gente até subiu de divisão, então foi bem rico para minha formação também. Participei de formação como professor em formação de treinador, na própria universidade, que foi interessante, uma experiência no clube de 2ª divisão. Então, e nisso eu passei nas duas. Aí, após aquela experiência na China, voltou aquele, eu vou direcionar para o futebol. E lá em Portugal, você conseguiu conciliar, então, os estudos Consegui conciliar com a profissão aqui no Brasil? Não foi muito fácil, não, mas eu queria pagar o preço. Assim. Mas você conseguiu, mas até um certo momento. Depois você teve que optar, né? Igual 2018, que foi meu último ano em Portugal, aí eu preferi ficar mais stand-by, porque era meu último ano de bolsa, então eu tive que vir algumas vezes para o Brasil, eu preferi não ter o contato direto em função do tempo, em função dessa demanda e tal, eu preferi aí eu fiquei em stand-by. Mesmo assim, fiz estágio, fiz visitas, aí tive a oportunidade de ir fazer um estágio de 1 semana no Valência, na Espanha, na França e em clubes de Portugal. Então, consegui fazer essas visitas, esses estágios, essas visitas técnicas, né? Estágio que a gente fica 1 semana, 5 dias, 4 dias, que foi bem rico para ver a cultura e o que fazem, o que não fazem, né? Quando que você sentiu que você queria ser treinador? E aí, lá no início, sim. Quando que você pensou assim, não, agora eu acho que dá para trabalhar no futebol de uma outra forma, que é a que você trabalha hoje, o setor de análise? Foi no doutorado. Ao longo do doutorado, porque eu tive experiência lá como adjunto, e isso me ajudou a perceber o futebol de uma outra maneira, de uma outra função. Então, isso apareceu, assim, o próprio professor Júlio era observador da seleção, né, nacional, o professor Daniel Barreira é scouter do Barcelona, então, lógico, é uma parte mais de mercado. Mas ali que eu tive essa clareza, eu acho que maior clareza. Assim, não, eu vou para essa área. De qualquer maneira, você queria trabalhar algo relacionado com a tática, vamos dizer assim. Sim, diretamente, na realidade. Diretamente. E os seus estudos, inclusive, a tese, dissertação também, tem relação com a tática. Como carro-chefe ali, né? Inclusive, você buscou essas universidades em razão dos professores que estudam o futebol, né? O professor Israel estuda bastante também tática, o Júlio Garganta, o José Guilherme também. Então, você já optou por isso também, direto, né? Para direcionar não foi, a sua pesquisa, né? Foi eu acho que desde o começo da minha formação, ali na faculdade eu tinha um pensamento de ter a experiência com uma preparação física. Lógico que eu entrei, logo que eu entrei. Mas eu fui conhecendo a outra parte, logo no primeiro ano. E depois eu quero ir para a área técnica-tática. E aí foi ali que eu comecei. Então fui conhecendo os professores, ali eu ouvi lá em 2008, eu ouvi o Júlio Garganta, aí fiquei com aquilo na cabeça, aí conheci periodização tática, Vitor Frade, treinador português, né, Mourinho, na época, que era o expoente, né? E você começa a estudar e ver o professor Jorge Castelo, também, né, com aquelas literaturas, os primeiros livros dele, né? Que você começa a ouvir, e ali começou. Então, fui focado nos professores que, consequentemente, estavam nas instituições, né? Não, legal.
Aí, pessoal, tá vendo? Você que quer ser analista de desempenho, você que gosta de estudar essa área, um exemplo aqui de carreira, né? E quanto tempo durou essa história que você me contou? Desde o início que você Desde a iniciou, faculdade? desde a faculdade até hoje, o processo aqui, 15 anos Meu de primeiro ano estudos. de faculdade foi em 2004. Então, 17 anos agora, 17º ano. 17 anos estudando futebol e fazendo a sua formação também em paralelo. É interessante saber como que funciona aí o processo de formação, porque, como eu disse, não é a única possibilidade que uma pessoa tem de ingressar no futebol e também de ingressar no setor de análise, né? Tem outras possibilidades. Sim. O que você disse aqui é um caminho interessante, o que você trilhou, é um caminho que você buscou conhecimento, buscou beber das melhores fontes, né? E muitas pessoas têm dúvida qual que é realmente o que o analista faz. Se ele trabalha só com tática, se ele só observa jogos, se o analista é responsável por contratações na base, se também é responsável pela observação de jovens talentos. Muitas pessoas confundem aquela análise tática que a gente faz, que a gente vê na TV, que aquela ali é uma profissão do analista. Acredito que não é assim, né? Não, Qual que é a eu principal acredito também que não. Qual que é a principal diferença, Michael, entre o analista de desempenho, assim, e pro analista tático, né? O desempenho parece que é algo amplo. Sim, A sim. tática você restringe ali apenas uma vertente do jogo. Eu acho que quando a gente pensa em tática, que é algo que é uma ação, né? Já se diz, ação tática, existem as regras táticas para as ações táticas, né? Quando a gente pensa em análise tática, ou analista, alguns gostam de falar analista tático, eu penso que é a tática do que acontece no jogo, né? Puramente a análise do jogo, mas... O scouter também entra, né? Eu acho que entra, mas eu acho que o scouter ainda entra de uma forma um pouquinho diferente, porque eu acredito que o scouter, até pela palavra, na prática, no inglês, traz outras vertentes até quantitativas, né? A tática, eu acredito que a análise tática é muito qualitativo. Então, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Quando a gente pensa em análise de desempenho, que não é algo, no Brasil faz pouco tempo, igual em Portugal tem muito o adjunto, que é o analista de jogo, às vezes eles falam, né? Ou observador. Quando se falou a parte de prospecção, que é do talento, tudo é uma análise, né? E, na minha visão, muitas vezes é uma análise técnica-tática. Tem as outras partes da análise emocional, ou vão ter as avaliações e assim por diante, comportamental, né? Mas a análise de desempenho, do que eu vejo, do que eu sigo e leio também, ela engloba mais coisas. Então, no meu dia a dia no clube, eu não penso só em analisar jogo. Eu penso primeiro no emocional do meu atleta, por que ele não está fazendo determinada situação, determinado comportamento treinado, por que ele está correspondendo. Por exemplo, nós temos uma reunião semanal da comissão técnica envolvendo nutricionista, fisiologista, preparador físico, fisioterapeuta, médico, coordenador, né? Treinador muitas vezes está presente, auxiliar, então analistas de desempenho, justamente para perceber o que está ocorrendo semanalmente. Ou seja, nós estamos lá, João. Então, o João, o que está acontecendo com o João? Assim, eu senti, o João está com um problema muscular e tal, ou não, um outro ele conversou comigo que ele tá com um filho, não conseguiu dormir, né? Então, não está conseguindo se adequar a um suplemento nutricional. Eu acredito que o analista de desempenho vai envolvendo isso. Não quer dizer, não é minha área diretamente, mas eu preciso saber. Porque a partir do momento que eu vou avaliar minha equipe e meu zagueiro, meu lateral, meu atacante, ele não está desempenhando alguma função, alguma necessidade, alguma regra que precisa ser cumprida, eu preciso entender o porquê. Então, a partir do momento que eu consigo entender o ser humano que está ali do outro lado, eu vou começar a entender o profissional, que é o jogador. Eu acredito que o analista de desempenho ou a análise de desempenho envolve todas essas demandas. Muitas vezes eu converso com o preparador físico, com com o fisiologista, em função de, vi o jogador X respondeu tal situação, as médias dele, ou os números de alta intensidade, de sprint, tal situação. Michael, só que como que foi o jogo? O jogo foi assim, assim, assado. Então, por isso que talvez o número dele foi mais baixo, foi mais alto. Começamos perdendo, começamos ganhando. Era um jogo eliminatório. Era um jogo que a equipe veio para empatar. Então,
E consequentemente meus zagueiros correram menos para trás, como a gente diz, né, um linguajar mais simples assim. Então, logicamente, tudo isso vai influenciar. Então, eu acredito que a análise de desempenho, que não é de agora, o nome foi criado aqui no Brasil há pouco tempo, tanto que lá fora, no inglês, muitas vezes é o match analyst. Então, é o analista de jogo. Em Portugal, fala-se muito analista de jogo. Aqui a gente trabalha com análise de desempenho, né? Que não é de agora. Então, uma análise de jogo, não. A gente pega livro aí que o pessoal começou... O Números do Jogo fala até, né? Sim, um pouco sobre isso. Então, lá em 1950, se você pega outros livros aí do Klopp, do Cruyff, que eu acabei de ler também, eles falam já sobre análise do jogo no livro ali, análise do treino. Né? Então, do Klopp tem uma passagem muito interessante que ele conta de um treinador com que ele trabalhou que levava eles para assistir um cassete lá do adversário. Isso é algo que ano que o Klopp jogou lá em 1960, eu acho, 70. Então, não é de agora. Sempre houve esse... Sempre houve. Então, não começou agora. O que começou agora foi, talvez, entre aspas, no Brasil, que se fala mais em analista de desempenho, aí começa a se transformar a função ali, ou os departamentos de análise de desempenho, mas eu vejo que as tarefas, elas são feitas lá atrás. O que aconteceu é que, possivelmente, são mais hierarquizadas ou organizadas. Então, e um departamento é desenvolvido e criado para isso. Então, eu vejo essa grande diferença. O que a gente faz lá? O analista de mercado também analisa desempenho, porque ele analisa o jogador. Então, ele vai lá ver vídeo, ele vai em loco, ele vê jogo, ele vê lances, para eu saber quais dificuldades que esse meu jogador tem. A nível, ele só vê tático técnico? Não, ele vai ver se é agressividade comportamental dele, qual é a dificuldade, se ele é mais pesado, se ele não é, se ele é mais móvel no sentido, ele é mais ágil. Isso é físico. Mas ele vai ver. Nós também vemos analista de desempenho. Não, ele tá meu zagueiro está mais lento para reagir. Então, será que era o ajuste corporal dele ou ele está cansado? E aí, as pessoas, no geral, não têm muita ideia. Mas depois de 5, 6 jogos que acontece, muitas vezes a gente tem esses blocos, 5, 6 jogos, uma semana, 4 dias. Ou tem clube que fica aí. O Atlético Paranaense, no passado, ficou não sei quanto, acho que 3, 4 meses sem ter semana aberta de treino. E isso interfere a nível cognitivo, por causa das fadigas. Então, fadiga periférica, fadiga central. Atrapalha teu treino no hábito, que é o que a gente estava comentando sobre o marcador somático, nos hábitos, né? Que você vai criando bons hábitos. O cansaço, ele vai trabalhando ao contrário, né? Ele vai uma parede. Ele atrapalha teus bons hábitos. Então, a gente percebe aí a nível subjetivo que o jogador, ele tá dominando uma bola já diferente, ele já não acelera da mesma forma que ele acelera depois de 5, 6 jogos. Aí como que a gente quer? Nossa, mas isso tudo eu, como analista de desempenho, eu tenho que perceber. São coisas que, quando a gente olha sem entender o contexto, critica o atleta. Olha só, Justamente. Não tá jogando, fazendo corpo mole, né? Que é a linguagem popular que sempre vai existir isso no futebol, que é o que o torcedor sempre está observando. Justamente. Ou, às vezes, ele levou uma pancada no tornozelo, tá com uma tendinite no joelho, tá com uma pubalgia, mas consequentemente eles infiltram, que a infiltração não é a infiltração que às vezes a gente escutava lá atrás, que era, como que se diz? É proibida, né? A infiltração, porque eles tomam injeção anti-inflamatória, né? Que é como eu tomasse um anti-inflamatório, mas é ali no jogo. É atleta, né? Atleta tem dor, mas, consequentemente, eles têm limite emocional. Igual eu comentei, se um atleta nasceu, o filho está na UTI, ninguém sabe. A mulher, a esposa, a mãe, o pai morreram ou estão no hospital. Né? Então, está doente em casa quando ele tem que viajar. Isso influencia no desempenho. Então, o setor de análise de desempenho, ele meio que é um guarda-chuva. Abrange, tem contato com todas as outras áreas e interliga também essas comunicações, porque, às vezes, um atleta que está sentindo dores, por exemplo, o treinador não sabe, mas o analista conversa com o técnico, conversa com o treinador, conversa com outros setores, não é isso? Eu também englobei muito em função das conversas, mas a minha função, acho que nós temos que perceber que o atleta é um ser humano. Esse é o primeiro ponto, na minha visão. Por quê? Para eu analisar ele no jogo. Eu não sou responsável por cuidar dessas partes. Né? Mas o que eu tenho que analisar? O jogo, a equipe, eu tenho que analisar o adversário, trazendo as tarefas, né?
Nós analisamos o adversário, como que o adversário joga, pontos fortes, pontos fracos, se é jogo, quando ele está perdendo, o que acontece, quando ele está ganhando, o que acontece, quando ele é pressionado, né? Então, em que momento que o treinador faz alteração, em que momento o treinador, quando ele está perdendo e ele tem que ganhar, o que ele faz. E isso o análise de desempenho faz, né? Através de relatórios, substituições frequentes, escalações prováveis e assim por diante. Então, a gente parte dessa tarefa mais fria, vamos colocar, né? Porque é através de vídeos de informação. Quando eu vou analisar minha equipe, eu analiso o adversário pensando como uma equipe joga. E aonde a gente pode explorar de melhor forma para eu passar para o treinador. Eu não vou ensinar ou falar para o treinador como ele vai jogar. Mas eu tenho ideia e conhecimento de como a equipe joga. Então, eu posso apresentar para ele um relatório. Os adversários têm dificuldade nessa dinâmica de lateral com atacante quando o lateral está por dentro. Eu posso passar isso. Não quer dizer que eu vou falar para o treinador, faça isso que você vai ganhar. Muitas vezes eu acho que alguns auxiliares, talvez analistas, que é algo que se fala e se conversa, passa do limite em função disso, acredito eu, né? Então a gente tem essa função. No clube, quando a gente é do clube, que é diferente de ser treinador, nós temos que nos preocupar com as bases de dados. Então, por exemplo, no América, nós temos um protocolo que abrange de análise individual e coletiva feminino e toda a base, até o profissional. Ah, mas Michael, mas o sub-15 é diferente. Sim, mas tivemos o cuidado de desenvolver os protocolos em conjunto, né? Também consultando o treinador de goleiro, treinadores que passaram, o que eles achavam, auxiliares, para esses conceitos técnicos e táticos englobarem todas as categorias. Porque dessa forma temos indicadores de desempenho, né, que a gente está começando a desenvolver alguns. Temos já indicadores, mas o tal do índex, né? A gente conseguiu criar um índex de participação de gol interessante. E isso engloba qualquer idade, independentemente da fase de formação. A única coisa que a gente vai saber como foi a aplicação desse primeiro ano, esse próximo ano nós estamos tendo alterações e melhorias para ver qual que é a realidade, aonde no 15 o que mais acontece, né? Nos jogos principais, nos jogos mais fracos, consequentemente é diferente do 17. E isso é individual e coletivo. Consequentemente, a gente tem o individual para saber do 16 aí, se ele, o menino e a menina ficaram lá 3, 4 anos no clube, a gente vai saber o que ele desenvolveu nesses protocolos, quais que são os números dele. Tem informação bem específica. Justamente. Então, para quem quer ser analista, tá vendo? O analista não é só você assistir um jogo, ver ali seu 4-3-3, 4-4-2, se a fase ofensiva, a fase defensiva, não é só isso, né? Então, tem que entender mais do que futebol. Tem que entender mais tudo que a gente conversou aqui hoje, a sua história, a sua formação no futebol, você vivenciou outros ambientes, outros momentos para você perceber outras coisas que talvez só a análise bruta ali e fria a gente não vai perceber, né? Então isso talvez foi o que te fez estar onde você está hoje, numa equipe, no Brasil, uma equipe muito grande, que agora conseguindo feitos históricos, né? Esses 3 anos eu tenho certeza que você acrescentou muito para o América Mineiro e, assim, estudar futebol é dessa forma. É entender que não é só livro, não é só dados numéricos, não é só scout, mas não é só análise de jogo também. Não é só análise tática ali, então é muito interessante você contar isso. A gente está caminhando para o final do nosso papo, Mike. Foi interessante saber toda a sua vivência, a sua experiência, porque isso serve de inspiração para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, a seguir caminhos parecidos com o seu ou trilhar ali caminhos que possam levar com que a pessoa trabalhe no futebol. Você falou de alguns desafios, né? Falou também de coisas boas que aconteceram durante o processo, mas para a gente finalizar, uma mensagem final para quem está pensando, né, em ingressar, principalmente no setor de análise de desempenho. Essas mensagens finais sempre é um desafio, né? Que eu acredito. Mas assim como eu termino minhas aulas, na mesma conversa eu vou passar a mensagem geral, não necessariamente para análise de desempenho, mas eu acredito que as pessoas... Eu gosto de uma não é uma palavra, são duas, né? Mas é o saber estar, uma expressão. Como no curso Consciência da Bola, você ofereceram, né? Então, eu finalizei com o saber estar, que eu acredito que como se falou de contextualização e tal. Quando a gente sabe, percebe o local que a gente se encontra,
nosso comportamento vai de encontro a isso. E nós não vamos passar o limite de ninguém, não vamos desrespeitar ninguém e vamos como desenvolver nosso trabalho. Consequentemente, conseguimos ter uma gestão de pessoas, que eu acredito que hoje é o principal. Se eu não conseguir gerir pessoas, e não é gerir que eu sou o líder. Não, em algum momento sou líder e outra, mas com os meus colegas eu tenho que gerir pessoas. Tem que ter um jogo de cintura, eu tenho que perceber o momento que ele está. Né? Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de passar é essa: a gente saber estar em determinado local. O que eu posso falar naquele local? Com quem que eu posso ter uma intimidade maior, com quem que eu não posso. Não é eu posso isso, eu posso ou não. Mas se a pessoa nos dá essa liberdade. Né? Então, acho que essa é a mensagem final. E sonhar, eu acho que, graças a Deus, ou esse universo que a gente se encontra, e logicamente as oportunidades que eu construía e outras que foram me dadas, porque nem sempre eu acredito que nem sempre só eu construo minha oportunidade, né? A gente sonhar, porque tem momentos que talvez colocamos os desafios muito longe, os objetivos, os sonhos muito longe. E eu acredito que eles não estão longe. Podem demorar no nosso tempo, né? Por isso que eu acho que a gente tem paciência. Então, sonhar em ter um mestrado, um doutorado, ter uma experiência fora, sonhar em trabalhar num clube grande, eu estou realizando sonhos na América. Trabalhar num clube profissional no Brasil, estou realizando um sonho. Aí disputei 2 Séries B, uma Série A, agora vou disputar uma Série A, uma Libertadores, disputei Copa do Brasil, né, estaduais. Então, são sonhos que você conquista, e os sonhos são possíveis, né? Então, logicamente, precisamos da ajuda dos outros. E eu acho que a gente ajudar os outros também é importante, porque a gente não vai em lugar nenhum sozinho. Né? Então, eu estou lá na América porque estão me ajudando. Eu ajudo os outros e eles me ajudam. Sozinho, com certeza, eu não ia fazer nada. É a essência do futebol, né? O esporte coletivo não é só dentro de campo. Justamente. A essência da vida, talvez, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é o... E procurar, né? E não considerar só que... uma coisa que tem no futebol, eu acho. Acadêmico, quem que é melhor, acadêmico ou a prática? Isso não existe, gente. Existe. Isso não existe. Essa discussão, existe o pensamento, o ideal de cada um. O futebol não é o melhor, é o melhor que eu escolho. Eu gosto de vertical, posse de bola, não. Jogo bloco mais baixo, alto. É ideia de futebol. Cada um tem a sua, como a ideia de vida é respeitar. Então, é estudar, é ler livro, é ler artigo, é ouvir, é ver, como o podcast aqui. Né? Então, ouvir as outras pessoas, ver treino... ver outras situações, ver prática e assim por diante. Eu acho que tudo é estudo, tudo é conhecimento. Com certeza. E uma coisa que você falou, buscar sonhar. Buscar sonhar é importante. Porque isso aí que vai fazer com que a gente atinja os sonhos, né? E tem o ditado, né? Cuidado com o que você sonha, que um dia você pode realizar. Porque também tem que estar preparado para isso. Justamente. Né? Isso aqui é que motiva a pessoa a continuar estudando, trabalhando. Eu acho que é sonhar e ajudar o sonho dos outros, né? Também. Com certeza. Mike, obrigado. Novamente, é a segunda vez que você está aqui no Ciência da Bola, no podcast. Primeira vez aqui presencial. Foi legal o papo. Espero que você venha em outros momentos também para a gente conversar, falar um pouco mais do jogo mesmo, especificamente, da tática, falar um pouco da sua formação, do que você escreveu, né? Então, fica aí o convite aberto. Agradeço mesmo a sua participação. Obrigado, João, mais uma vez. Agradeço a todos aí pela paciência também. Espero que possa ter contribuído um pouquinho aí para a formação e para a reflexão das pessoas que aí vão nos acompanhar, que nos acompanharam, né? E agradeço, João, mais uma vez o interesse, a oportunidade aqui de eu estar me expressando, de eu estar trocando essa ideia contigo. Para mim sempre é um aprendizado e já confirmo minha presença para o próximo aí quando você quiser. Sucesso aí nessa temporada. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado pela sua audiência. Sempre acompanhe aqui os nossos podcasts. Você que está no YouTube, não esquece de curtir, de se inscrever também no canal. Quem está nos ouvindo, coloca como favorito. Na próxima semana aí a gente terá outro convidado para conversar, trocar ideias aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço. Posso fazer um agradecimento final? Claro, fica à vontade, pode ir. É só agradecer as pessoas, na realidade, que sempre colaboram com a minha formação. Então, as pessoas próximas a mim, né? Então, familiar de uma forma geral e amigos. Consequentemente, os professores e a instituição. Então, nesse momento é a América, né? Mas passei por outras instituições, outros clubes, e a universidade, a UFV, e a FADEUP, assim por diante. Então, é um agradecimento final, porque eu não estaria aqui, né, sem as pessoas com que eu me encontrei e sem as instituições. Com certeza. Logicamente, sem minha família, consequentemente, né? Fazem parte, construíram te ajudaram a construir esse sonho, né? Com certeza. Então,
sempre interessante lembrar deles mesmo. Nos vemos aí no próximo episódio. Sempre acompanhe os nossos conteúdos também em outras redes sociais, Instagram e também no nosso Facebook. Grande abraço.